Ora bem, vamos agora ouvir o professor Marcelo Rebelo de Sousa falar-nos então de um tema que nos é caro, que é educação. Eu penso que, uma vez que a intervenção é um pouco mais longa, se o senhor professor preferir e concordar, poderá... Não? Prefere vir cá? Pronto. Então vamos ouvir o senhor professor, depois haverá um breve período de perguntas, mas nessa altura, se o senhor professor não se importar, eu regressarei aqui para dar 2 palavras. Muito bem. Com licença. Ora, muito boa tarde. Primeiro começo pelos cumprimentos, da praxe, numa cerimónia destas, e começo por saudar o anfitrião, o Sr. Diretor. Muito obrigado, Sr. Diretor, por nos receber aqui, por me receber aqui. Eu fiquei a saber que o Sr. Diretor já é diretor há 31 anos. Portanto, praticamente, ficou diretor da escola quando eu me doutorei. Doutorei-me há 31 anos. Era criança, eu, praticamente. Portanto, um diretor de 31 anos deve ser um diretor excepcional. Porque ninguém é 31 anos diretor sem ser excepcional. Porque é preciso ter paciência para os colegas, paciência para os funcionários, paciência para os alunos, paciência para a comunidade, paciência para os autarcas, ter uma vocação especial. Não sei se é bom professor, mas bom diretor é. Eu tenho para mim que às vezes os bons diretores não são bons professores e vice-versa. Mas grande diretor é, e parabéns por aquilo que fez, porque teve um papel fundamental na transformação de uma antiga escola numa nova escola. Muitos parabéns. Em segundo lugar, queria saudar o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara é um velho amigo e que está agora nestas tarefas e que espero com sucesso. Saúde na sua pessoa um conjunto de qualidades que já tive a ocasião de comentar publicamente. Desejo que as coloque com sucesso ao serviço desta população, que bem merece, e que seja apoiado nisso por todos os mais autarcas que saúde, não só os vereadores, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os deputados municipais, o Sr. Presidente da União de Freguesias, todos os demais. Nós sabemos que, como a nível local, somos todos primos de todos. E como nos damos mal com os nossos primos, de uma maneira geral. E, portanto, há tricas sistemáticas. Eu espero que as tricas sejam ultrapassadas. Isto é a experiência em Solurico de Basto, que não é muito longe daqui. Portanto, imagino que Amarante seja parecido. E que haja boa vontade para, em momentos em que há essas divisões, se olhar para o que é fundamental, que é aquilo que une, e, por lado, aquilo que é menos importante, que é o que divide. Depois temos um cumprimento a essa força da natureza, que é a Sra. Presidente do Conselho Geral. Eu já apurei que era professora de inglês, nem quero imaginar o que seria como professora, devia ser um perigo, mas a professora e Presidente do Conselho Geral, a professora Julieta, dirigiu-me um mail. Esta semana era a pior semana do ano, para mim, a pior, porque tenho que estar a fazer uma conferência no Porto na quinta-feira, sigo para Santo Tirso à noite, vou inaugurar uma exposição de umas franciscanas à meia-noite, nem sei o que será, inaugurar uma exposição de franciscanas à meia-noite, para depois ir para o Porto, para depois ir para Lisboa, vou em trabalho para Vila Viçosa, onde tenho a Feira Medieval, na sexta e no sábado, portanto vou daqui. Bom, tinha ontem, segunda-feira, uma série de compromissos, conferências, tenho amanhã uma conferência para militares à hora de almoço, e por aí adiante, aulas de mestrado, exames. Mas a nossa querida Presidente do Conselho Geral não largou. Naquele cruzamento estranho de Duriense com Minhota, realmente afilou a minha canela, e eu tentava fugir, e pensei que o problema estivesse resolvido. Qualquer. Estava eu a trabalhar numa fundação de que sou Presidente do Conselho Administrativo, telefonaram-me a dizer, estão aqui umas senhoras à porta da faculdade, que dizem que querem falar com o professor, mas marcaram. Ora, não marcaram, meteram-se no carro e não marcaram, elas estão aqui, diz que não saem de cá enquanto o professor não aparecer. Palavra de honra, e como é que elas são? Uma coisa, nem imagina, 2 metros de altura, possantes, muito energéticas, muito complicadas e tal, mas ao mesmo tempo sedutoras, também bonitas, isso ajuda, são bonitas. Bom, não cumprimentei a senhora deputada, desculpe. Senhora deputada, fica cumprimentada e mais autoridades presentes ainda não as cumprimentem. Mas eu avanço para a faculdade, deixo o carro na garagem e tal, no edifício novo, chego à entrada, no hall da entrada, e vejo aquela troika perigosíssima, quase mais perigosa do que a anterior, e que me placa, como no rugby, placam-me.
E disse, tem que ser, professor, mas tem que ser em que dia? Nesse dia, mas nesse dia não pode ser. Eu não posso, eu tenho não sei quantas coisas para fazer na véspera, nesse dia tenho não sei quantas coisas, desmarca, professor, mas tem que ser, não é? E a que horas? A hora mais improvável do mundo, que era ao fim da tarde. Tem de ser ao fim da tarde. Bom, eu aí, para juntar o útil ao agradável, o agradável era vir aqui, o útil era ir ao São João de Braga, sabem como eu adoro o São João, e sobretudo adoro Braga, e eu disse, está bem, então eu vou de automóvel assim para o São João, e depois no dia seguinte volto, ou volto na mesma noite, eu não sei como é que será. Bom, a vida complicou-se. De maneira que, caso único, eu venho e volto imediatamente, porque infelizmente acontece que faleceu hoje de manhã a filha de um amigo meu, que eu estava a acompanhar como voluntário de cuidados paliativos. Ainda ontem tinha estado com ela, ontem, antes de uma aula e depois de uma aula, e faleceu hoje de manhã, portanto terei ainda de ir ao velório em Torres Vedras esta noite. Bom, mas aqui estou ainda numa razoável forma física, graças a quê? Graças à indomável energia da nossa professora Julieta. Bom, muito bem, mas que eu só conhecia ali na faculdade e percebi logo que era impossível ultrapassar aquele obstáculo. Bom, depois aproveito para cumprimentar o presidente da Associação de Pais, os pais têm um papel fundamental, os colegas professores, os funcionários. Não há escola sem professores, mas também não há escola sem funcionários. São fundamentais. E depois os jovens alunos, que são a razão de ser da escola. E fico muito feliz por ainda haver alunos hoje, em plenas avaliações, terem conseguido ter paciência para virem aqui a esta cerimónia, alguns ficando da manhã para a tarde. E faz-me lembrar uma cerimónia muito emotiva em que eu estive na minha antiga escola secundária, que se chamava na altura Liceu Pedro Nunes. Eu fui convidado para ser o orador no último dia de aulas para os alunos que iam sair. E depois vieram muitos mais, às tantas eram 500, portanto eram demais, mas estavam sobretudo nas primeiras filas os que iam sair. E de repente lembrei-me do meu último dia de aulas, antes de seguir para o ensino superior. E éramos uma minoria que íamos para o ensino superior. E fiquei muito emocionado porque, e depois no fim vários me vieram dizer, sabe, ó professor, eu sinto isso muito. Porque no fundo eu ando nesta escola há não sei quantos anos, eu já sou dono disto, já conheço os cantos todos, já trato por tudo, as paredes, os quadros, as salas, os laboratórios, e de repente isto acaba. E acaba hoje. É uma sensação que eu tenho, que é mergulhar num mar desconhecido, mas ao mesmo tempo deixar uma saudade imensa atrás de mim. Eu não sei se há aqui muitos ou muitas que estejam nessa situação, de estarem a chegar ao fim de um ciclo, não sabendo bem o que é o ciclo seguinte, e que é muito diferente, de facto é muito diferente. Aproveitem bem, enquanto estão nesta escola, nesta vossa escola, matem bem as saudades, porque depois nada volta a ser como era. Eu depois fiz parte dos antigos alunos, volto lá muitas vezes para muitas atividades, mas eu já não tenho a mesma idade. A escola é diferente, os professores são outros, os funcionários são outros, os colegas são outros e as recordações são outras. Bom, 105 anos é uma eternidade. E um dia estava com o meu neto, que eu tenho a presunção, porque gosto muito dele, é meu afilhado, de ser muito inteligente, mas provavelmente é só por ser meu neto que eu acho que é muito inteligente, e estava a contar-lhe como o mundo mudou. Mudou em relação, quando eu tinha a idade dele, como era, e tal, eu dizia, olha, não havia televisão, não havia internet, não havia isto, ninguém viajava de avião, não se viajava de avião, não. Ir ao estrangeiro era muito raro, muito poucos iam de automóvel até à fronteira de Espanha, ali, uma coisa vizinha e tal. E ele, às tantas, olhou para mim, tinha 2 anos de idade, e disse, avô, e havia cães? Como quem diz, era tão diferente, ao menos cães havia, isso havia, meu querido, cães já havia. Ora bom, já havia cães em 1965. De facto, quando foi criada esta escola, já havia cães. Mas 105 anos são uma eternidade. Porque se havia cães, também havia coisas muito diferentes do que é hoje a educação em Portugal. E para os mais novinhos, porque os mais velhinhos não precisam destas recordações, para os mais novinhos eu direi o seguinte só. Primeiro ponto. Naquela altura, quem educava, o
que se chama hoje pomposamente os agentes educativos, eram por esta ordem: a família, a Igreja Católica e a escola. A televisão tinha muito pouco peso. A televisão não marcou, eu em 65 tinha 16 anos, estava no secundário, não marcou nem o meu básico, que se chamava então primário, e depois começo do secundário, o secundário era mais longo, não marcou a minha vida nesse período de formação. E a internet não marcou porque não existia. Assim como não marcavam várias outras realidades. Grupos de jovens, movimentos, que eram muito limitados. Os que existiam naquele país fechado, era um país bastante fechado. Vivia-se numa ditadura, era um país bastante fechado. E, portanto, nós conhecíamos a realidade exterior através dos turistas, um bocadinho da rádio e bastante dos jornais e dos livros. Um bocadinho do cinema censurado, menos do teatro. E era assim que conhecíamos. Depois havia uma minoria muito minoritária que realmente podia ir até ao estrangeiro. E era assim que se vivia naquela ocasião. Mas, naquela ocasião, a escolaridade obrigatória era de 4 anos. Tinha passado a ser, em meados dos anos 60, de 6 anos. Mas passado a ser no papel, não na realidade. Eram 4 anos. E havia uma campanha de alfabetização dos adultos, porque os adultos nem sequer tinham a formação para os 4 anos. O meu pai, que tinha estado na educação, substatado daquele regime, quando entrou em funções em 55, 10 anos antes, ainda deparou com 3 anos obrigatórios para as mulheres e 4 para os homens. Só passaram a ser iguais, mulheres e homens, em 57. Portanto, em 65, a maioria dos meus colegas de escola primária abandonou-me, não indo para o ensino secundário. Iam trabalhar. Aos 11, 12, 13 anos. Depois uma minoria fez ainda os 2 primeiros anos. E no fim do 2º ano, saiu. E uma minoria fez ainda mais 3 anos e no fim do 5º ano, saiu. E, portanto, no equivalente ao que é hoje o secundário, éramos muito, muito, muito poucos. Dos que tínhamos começado, vamos imaginar, em 20 tivéssemos começado, estávamos lá 2. 2. Aqueles cujos pais tinham dinheiro para podermos estar lá. E desses 2, provavelmente só um chegava à universidade, não havia politécnico. Esta era a média. Era assim que se vivia naquela ocasião. É verdade que havia alguns sinais. O ministro que criou esta escola, que foi o meu professor, o professor Inocêncio Galvão Teles, apanhei com um professor, já é muito velhinho, e depois ainda foi meu colega, ainda mais velhinho, já eu era professor, viveu até aos 90 anos, o que deu para ser homenageado várias vezes, aos 70, aos 80 e aos 90. Bom, mas ele criou a televisão educativa. Então, para quem não podia estudar, à distância havia umas aulas muito básicas, e foi uma realidade que começou a arrancar no final dos anos 60. E foi formado um ciclo comum para não haver uma grande distinção. Porque, sabem, a vossa escola foi criada como uma escola técnica. Já isso mostra a diferença que havia. Havia o liceu para os mais ricos e havia o ensino técnico profissional para os mais pobres. E, portanto, nas terras ricas havia liceu, nas terras pobres havia ensino técnico profissional. Escola comercial ou instituto industrial. E, em alguns casos, escola agrária. Poucos. O que não quer dizer que depois não pudessem chegar à universidade. Chegaram. O atual Presidente da República andou no ensino técnico profissional. E depois entrou a economia. Mas era uma minoria que chegava ao ensino superior e do ensino técnico profissional. Até que, de repente, em 1970, chegou um ministro, muito meu amigo, muito amigo do meu pai, tinha estado com o meu pai em Moçambique, tinha sido reitor da Universidade de Moçambique, chamado Veiga Simão, que era um homem que tinha feito os estudos em Inglaterra. Pensava de uma maneira diferente. Tinha feito a carreira académica de professor de Química em Inglaterra. E que achava que era preciso dar uma volta ao ensino em Portugal. Nas universidades, ele criou não sei quantas universidades. Foi ele que criou. Só havia, verdadeiramente, 4 universidades. A de Coimbra, a de Lisboa, a de Porto, a de Coimbra a Antiga,
Lisboa, Porto e Universidade Técnica, criadas na Primeira República. E ele criou várias universidades sobre as que existem hoje. Criou os politécnicos. Quis mudar a forma como as universidades funcionavam, que era napoleónica, era a tradição francesa. Mas, além disso, quis democratizar o ensino. Não deixa de ser curioso, porque ainda se vivia em ditadura. Era então primeiro-ministro, já não Salazar, mas Marcelo Caetano, que foi meu professor, nos 2 últimos anos em que ensinou. Eu estive quase para ser afilhado dele, mas não fui, porque ele era muito teimoso, e achou, como na altura se achava, que os padrinhos deviam ser mais novos que os pais para os substituírem em caso de morte. Ele era mais velho, e portanto não podia ser padrinho. Mas foi meu professor, por sinal um duro professor, porque achava que devia ser tanto mais duro quanto mais próximo fosse o aluno. Eu herdei isso. Estraguei a média de um irmão meu no último exame de licenciatura. Porque era Rebelo de Sousa. Na altura era possível ainda fazer exames. Foi em 75, 76. Aos irmãos, eu disse, o Sr. Rebelo de Sousa merece 16, mas como é Rebelo de Sousa tem 15. Ele não me disse nada, só 10 anos depois, em Nova Iorque, quando era vice-presidente de um banco americano, é que ao jantar me disse, olha, oh Marcelo, tu não sabes que estragaste a minha média. Foi. Foi, eu não disse nada. Tínhamos tomado um pequeno almoço em conjunto. Eu tinha ido para fazer orais, não sabia que ele ia ser um dos examinandos, mas, portanto, isto para vos dizer o seguinte, que foi na governação de Marcelo Caetano, ainda num regime autoritário, que um ministro democrata, a vida portuguesa é cheia destas coisas, decidiu defender a democratização do ensino e pôs em movimento uma bola que culminou no acesso de milhares e milhares de crianças e jovens a graus de ensino a que nunca tinham assistido. Mas fez mais, promoveu a ciência, reformou o ensino superior, fez mais, aí talvez demais, porque fez bem em unificar o ensino técnico com os liceus, com o ensino inicial. Mas descurou um bocadinho o ensino técnico profissional. Foi o único pequeno pecado de Veiga Simão. Mas teve tanta visão, que veio a democracia. Ele ainda foi 2 vezes ministro em democracia, da indústria e da defesa. E mais do que isso, durante 30 anos, todos os ministros da educação foram discípulos dele. Ou quase todos. De um lado e do outro, direita e esquerda. Vítor Crespo, Fraújo da Silva, Roberto Carneiro, Marçal Grilo, ou discípulos de discípulos, Guilherme Oliveira Martins. Dir-me, mas como é que é possível? Porque ele viu com tanta visão, não teve tempo para pôr em prática, porque ele foi ministro de 70 a 74, quem acabou por pôr em prática foi a democracia, e foi essa democracia que aplicou aquilo que eu chamo o Veiga-Simonismo. Isto é, a democratização quantitativa do acesso ao ensino. Os passos dados para a democratização do acesso a professores, logo no 25 de Abril, com os provisórios, muita gente nova que naquela ocasião entrou para o ensino, quando se reformavam velhas professoras e velhos professores, que já tinham muitos anos de ensino, e muitos desses reformaram-se agora, 40 anos depois, entraram com 20 e tal anos, reformaram-se nos últimos 5, 10 anos. Foi ele, ou foi o Veiga-Simonismo, que permitiu, de facto, muito daquilo que se assistiu, e que foi bom, que foi a passagem dos 4 anos de escolaridade para 6, de 6 para 9, e agora o objetivo não alcançado, mas sonhado, de 9 para 12, foi ele que teve a noção da importância do pré-escolar e acabou por ser um governo que ele viria a fazer parte, a ampliar, a alargar o pré-escolar. Só uma minoria é que tinha educação pré-escolar, largamente mérito da Igreja Católica, das instituições de solidariedade social de inspiração cristã. Houve um alargamento, que ainda não é completo, ainda não há igualdade total, mas não tem comparação com o que era nos anos 70, 80 e começo dos anos 90. E, portanto, nesse sentido, há muita coisa a recriminar à educação em Portugal,
Mas quem comparar com o que era há 50 anos, ou mesmo há 40 anos, ou mesmo há 30 anos, deve admitir que estão hoje nos bancos da escola pessoas que nessa altura nunca estariam. Os professores não têm as condições ideais, porque não têm, mas apesar de tudo, os professores têm, em muitos casos, uma condição muito melhor do que aquela que existia, em termos globais, quantitativos e mesmo qualitativos, há não sei quantos anos. Os equipamentos, alguns estão muito antigos, mas houve uma parte que foi renovada. E o que foi aqui referido pelo seu diretor é prova disso. A renovação continua. Quer dizer que o parque escolar, que estava velho, muito velho, a minha velha escola secundária vinha do começo do século XX. Foi renovada. Muitas foram, outras não foram. Outras foram construídas de raiz. E como é que eu vejo o presente e o futuro? Porque, no fundo, o que interessa é olhar para o futuro. Embora eu tenha só mais 3 anos de ensino até aos 70, em turmas grandes, os professores depois ficam a ensinar em mestrados e doutoramentos, mas a muito pouca gente. A maior parte, estrangeiros. Ou portugueses que querem seguir uma carreira de valorização profissional ou académica. Como é que eu vejo o vosso futuro? Eu vejo o futuro da educação em Portugal. Em 50 anos mudou imenso. Os agentes educativos hoje já não são, em muitos casos, os que eram. A família, por razões até de natureza económica e financeira, e por razões até de crise familiar, perdeu muito do papel educativo. O que é pena. O que é pena. Porque tem um papel insubstituível. Insubstituível. E hoje, nas crianças, elas estão menos tempo a falar com pais ou com irmãos do que estão na televisão ou na internet. Portanto, a família já não é o primeiro agente educativo. A Igreja Católica continua influente, mas já não é o segundo agente educativo, sobretudo nos grandes centros metropolitanos. Então, o que é que passou a ser? A internet e a televisão. Isso é bom e mau ao mesmo tempo. É bom porque oferece hipóteses e condições audiovisuais únicas. Eu, na internet, estou em contacto com outra ponta do mundo. Eu navego pelo mundo, sem sair de minha casa, ou sem sair da minha escola, ou do meu local de trabalho. É mau porque isso significa o empobrecimento das relações humanas. Quanto mais tempo eu estiver colado à internet, e eu estou muito, menos tempo eu tenho para falar com os outros, para estar com os outros. A proximidade perdeu muito da sua riqueza. Dir-me-ão, em Amarante não, admito. Em Solurico Baixo também não. De onde eu venho, aqui vizinho. Mas em Lisboa perdeu. Na Grande Lisboa, no Grande Porto. Em muitos casos perdeu. E vai morrendo o pequeno comércio, e o médio comércio, e vão morrendo uma série de iniciativas de proximidade. A própria família já não é família ampla, é família nuclear. Cada vez mais pequena e cada vez mais dispersa, que se encontra já nem sequer nos aniversários, mas encontra quando encontra. No Natal, e hoje já nas grandes áreas metropolitanas, não sequer na Páscoa. E mesmo no Natal, eu tenho dificuldade em que a minha família se encontre. Porque está dispersa pelo mundo. A dispersão pelo mundo faz com que haja uma parte da família que viaja. Um irmão meu tem um filho em Londres, tem uma filha no Dubai. Eu tenho o meu filho e os meus netos no Brasil. Só por acaso é que nos encontramos a meio caminho. Entre o Dubai, o Brasil e Portugal, de vez em quando encontramos em Portugal, às vezes não encontramos. E não mais conservador é o irmão do meio, que oscila entre a Lousada e Lisboa. É uma pequena oscilação. Bom, e por outro lado surgiu os novos gurus. Os gurus dos meus alunos já não são os meus gurus. Os meus gurus eram figuras da política, da igreja, da literatura, eram escritores, eram pintores, eram cineastas, eram figuras do teatro. Os novos gurus, os gurus dos meus alunos, são do showbiz, do desporto, do futebol, do automobilismo, para lá do cinema alguns, poucos, da televisão vários, da música muitos. E lá tenho eu de ir ao Rock in Rio,
para ir acompanhando esses gurus, uns bem, outros mal. Pelo meio há uns que vão caindo nem tortos, mas outros vão sobrevivendo. E gostam de se pentear como os gurus, de vestir como os gurus, de copiar os tiques de conversa dos gurus. Portanto, a educação mudou muito. E hoje é mais difícil ser-se professor do que era há 30 anos, há 40, há 10, há 20 anos. E é mais difícil ser-se pai, e ser-se avô. E é mais difícil ser-se filho e ser-se neto também. Quer dizer, é tudo mais difícil. Segunda questão é a seguinte: onde vai parar a relação entre a família e a escola? Porque a escola passou a ser, a seguir à televisão e à internet, o grande agente educativo. Os pais delegaram na escola. Os pais estão a trabalhar, deixam os filhos em depósito na escola. Ficam depositados. E se for possível deixá-los depositados 20 horas das 24 horas, deixam. Ou pelo menos 14 ou 16. E a escola vai alongando o seu período de funcionamento. Era só amanhã, passa amanhã e a tarde, às vezes é tarde até ao fim da tarde. Com uma sobrecarga, já falaremos disso, se quiserem, sobre os professores. Porque os jovens não imaginam o que é ser-se professor. Eu uma vez tinha um programa na rádio comercial, que era 1 minuto, antes da meia-noite. E tinha tido um dia de exames orais. Quando as orais ainda eram obrigatórias, agora dispensa-se. Bom, e tinha feito para aí 20 orais. Estava exausto. E o tema foi o que sofre um professor numa oral. Normalmente o que se pensa é o que sofre o aluno numa oral. Porque o aluno só pensa na sua oral. E o que sofre um professor tem que fazer 20 orais. E na 20ª tem que ter a mesma paciência da primeira. E não pode repetir perguntas. E tem que ter a mesma disponibilidade depois de ouvir imensas asneiras pelo meio. E quando está estourado às 11 da noite, ou às 10 da noite, uma aula de 50 minutos demora horas a preparar. E os alunos não têm essa noção. Acham que é chegar lá e debitar, igual ao ano anterior. Não é. Não há 2 aulas iguais. Eu chegava a dar aulas da mesma matéria em períodos consecutivos e não via uma igual. Porque as pessoas que ouvem não são as mesmas. O grau de atenção, que agora é mais curto. E, portanto, isto para vos dizer, há aqui agora um grande desequilíbrio na relação entre a família e o Estado e a escola. Eu, por exemplo, vi com alguma preocupação a ideia da Confederação de Pais, que veio defender 1 mês de férias só. Quase que às tantas o ideal é mesmo haver escola durante todo o ano, ininterruptamente, e as pessoas não têm tempo para respirar e fazer. Claro que a ideia, percebo, é boa, é a escola fazer outras coisas lá, além de aulas. Viagens, visitas, espetáculos. Eu dei aulas da minha cadeira num corte-ténis, a explicar como é que era. Dou aulas ao ar livre. Eu dou aulas nos sítios mais loucos do mundo. Os meus colegas e a direção ficam louca com aquilo que eu faço. Mas quer dizer, mas de facto, de repente, passar a haver 1 mês obrigatório de férias apenas agosto, e os professores quando é que fazem o balanço do ano letivo e preparam o outro ano letivo? Parece que de repente termina 31 de julho, eles vão embora, não vão. Ficam a fechar aquele ano letivo. E parece que quando começa no dia 1 de setembro, ou dia 7, ou dia 10, ou 12, que não houve muito trabalho preparatório. Isto, portanto, para vos dizer, há aqui um equilíbrio que é preciso encontrar entre a família e a escola. Nem é a família, é a sociedade em geral e a escola. Que não mata a escola. E, sobretudo, que não mata os professores. Que são obrigados a fazer o impossível. Que é ensinarem durante X horas, depois a ficarem em complemento da sua atividade docente numa burocracia que nunca mais acaba, a preencher papéis, de avaliação tudo, papéis sobre tudo. Bom, e depois ir para casa preparar as aulas. Onde é que preparam as aulas? Não é no período em que estão ocupados a escola. Outra questão que se coloca é o problema da sucessão geracional. Vejo com alegria que aqui a média dos professores é uma média baixa, não chega aos 50 anos. Quer dizer, portanto, que está a mudar. Há mais mulheres, o futuro é das mulheres, vai ser preciso prever cotas para homens. Há a sucessão geracional, que é importante na escola, e portanto, na escola e no sistema educativo em geral, essa sucessão geracional vai ser o desafio dos próximos anos. Depois há uma coisa que já havia na altura, mas hoje mais, que é a integração comunitária. Uma escola não funciona bem se não tiver uma ótima relação com tudo o que está à sua volta. As freguesias, o município, as empresas,
as instituições de solidariedade social, porque ela reflete o que se passa à volta e age sobre isso. Isso hoje é mais importante do que era e no futuro vai ser mais importante do que é hoje. Depois, a redescoberta do profissional. Descobriu-se uma coisa, e esta escola é o exemplo. Tem cursos profissionais de curta duração, muito vocacionados para problemas imediatos. Não quer dizer que aquela formação fique a ser a única formação que há na vida. Eu fui educado para ter a mesma atividade profissional no sítio onde vivia a minha família. Isso acabou. Vocês, alunas e alunos que aqui estão, estudantes que aqui estão, vão ser formados para terem não sei quantas atividades profissionais ao longo da vida, por todo o mundo, e certamente por todo o país. Isto não é mandá-los para o resto do mundo, mas é dizer que é assim mesmo. Os meus alunos estão distribuídos por todo o mundo e certamente por todo o país. O que é que me interessa estar a ensinar uma determinada lei portuguesa? Quando eles acabarem o estudo, a lei já não está em vigor, já não é aplicável, é outra. Eles vão ter que lidar com leis francesas, chinesas, russas, alemãs. Nem eles sabem o quê. Têm que saber resolver problemas, têm que saber comunicar, têm de saber localizar no tempo e no espaço. E têm de saber respeitar os outros na diferença, porque não há duas pessoas iguais. E conviver com os outros. Que são desafios fundamentais da educação. Depois, a afirmação da flexibilidade. Antigamente, quando se entrava num caminho, se descobrisse que o curso era errado, tinha que se voltar atrás. Ainda hoje é um bocadinho assim, mas é menos. Voltar atrás e começar de novo. Ora, a flexibilidade significa que é mudar disto para aquilo, é estar numa área e fazer outra. E hoje tenho alunos de mestrado que são engenheiros, são médicos, são farmacêuticos, são sociólogos, são economistas, não são formados em Direito. A senhora Thatcher, que era uma senhora muito dura, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, tirou Química e Direito, que eram coisas mais diferentes, Química e Direito. Cá ninguém estava a ver, em princípio, tirasse Química e Direito, mas é bom que se veja. Ou Mecânica e Direito, e por aí adiante. Depois é evidente que esta diversidade que há hoje, e que há no básico, e que há no secundário, e que há nos cursos de vocação profissionalizante, deve multiplicar-se no futuro. Porque eu digo aos meus alunos, a constante da vossa vida, da nossa vida hoje, é a mudança. É a mudança. E quem não se adequar à mudança vai ter uma vida muito frustrada. E há pessoas que têm dificuldade. Pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais comodistas, pessoas que têm maior inércia, têm dificuldade em mudar. Ora, muda tudo. A maneira como eu ensinava há 40 anos é completamente diferente da maneira como eu ensino hoje. Se eu hoje dissesse na televisão o que dizia nos primeiros programas há 14 anos, era completamente diferente. Se eu desse as aulas hoje que dava há 40 anos, era incompreensível. Estava a falar chinês. Porque há palavras que já não se usam. Um dos aspectos preocupantes é a redução do vocabulário. As pessoas leem pouco e, portanto, usam cada vez menos palavras. Há palavras que eu uso e que é chinês. É muito frequente num exame escrito os meus alunos dizerem: "Ó, professor, venha cá." Não percebi nada desta pergunta. Mas não percebi o quê? Não percebi o português? O que é que isto quer dizer? Nomeadamente, designadamente, circunspecto, reflexivamente, prevalecentemente e outras coisas assim. E depois tem que se fazer naturalmente um ponto escrito à medida do vocabulário que existe. Que nós sabemos que então em termos de Twitter ou de SMS, de perigoso SMS, tem que ter cuidado com os SMS, vão parar sabe-se lá onde. Bom, já não há que, o é que, capa, e por aí adiante. É assim, e é cada vez mais simples. Porque não há tempo para ser de outra maneira. Como é que é possível depois que mesmo bons alunos não cometam erros de português, comunicam no dia-a-dia assim? No português, como no inglês. Depois há um grande debate, que é o debate entre as fronteiras entre o que é público e privado, e o que é social e não social. E, a meu ver, deverá haver sempre uma educação pública, um ensino público, por razões sociais óbvias.
Mas quer dizer que não possa haver no futuro liberdade de escolha e maiores condições de liberdade de escolha? Sim, numa sociedade mais rica, numa sociedade com outras condições, em que se dá o cheque aos alunos, e os alunos escolhem a escola, pagando o mesmo. Mas isso é uma sociedade ideal, não é que existe. Na sociedade que existe, é evidente que é muito importante o papel da escola livre, da escola privada. Eu sou um defensor da liberdade de ensino e reconheço o mérito, por exemplo, da Igreja Católica, e não só, de muitas iniciativas na liberdade de ensino, mas reconheço que não chega para, no quadro atual do país, para resolver os problemas sociais da comunidade que somos. E depois há problemas vários, a aposta na ciência, que deve começar mais cedo. A aposta na ciência deve começar no pré-escolar. Vá lá, não exageremos. No básico, primeiro ciclo do básico. Com a compreensão das questões, algumas questões sociais básicas. Eu sei que isso é muito chocante e há pais que me matam. Mas eu acho que as questões da violência, como da sexualidade e outras, deviam começar a ser tratadas desde o básico mais básico. Porque são tratadas na televisão, na internet, desde o básico mais básico. E, portanto, é uma utopia achar que na internet e na televisão podem ser equacionadas, mas não na família, nem na escola, nem no resto dos agentes educativos. Claro que depois há formas de expressão ao longo do tempo e de colocação das questões ao longo do tempo. E é evidente que a ciência é um dos casos. Como, a meu ver, mas isso é outra questão que não interessa para o caso, era preciso ter vingado uma tese que não vingou no sistema educativo, que era a do monismo, isto é, da maior ligação entre os politécnicos e as universidades. E eu sou professor universitário e tenho muitos colegas que acham que lhes caem os parentes na lama se porventura houver uma ligação muito grande com os politécnicos. E depois, estupidamente, tenho colegas, amigos meus, colegas do Politécnico, que acham que, se houver uma ligação muito grande, perdem a autonomia e ficam esmagados pela universidade. E perde-se uma energia vital enorme, quando em comunidades que são as mesmas, não há ligação entre o Politécnico e o universitário. É um erro. Agora parece que se avança para os consórcios. Pronto, é um passo. Já é um passo muito considerável. Portanto, em suma, eu diria, eu sou um otimista em matéria de educação, senão não era professor. Não me venham falar em professores pessimistas, que devem ser péssimos professores. Porque um professor não é apenas aquele que transmite conhecimento, é aquele que transmite valores, não impõe valores, transmite valor. Quantas vezes eu deixo de dar a matéria que está prevista para uma aula, o que é mais fácil no direito, ou na história, ou na geografia do que na matemática. Porque há um acontecimento na vida daquela comunidade, ou na vida do país, ou na vida do mundo, que é mais importante tratar, pelo menos 5 minutos, porque é aquilo que está a preocupar as pessoas, o que aconteceu. E a propósito disso, dizer, olha, o meu ponto de vista é este, ninguém é neutral, o vosso pode ser diferente, os valores podem ser diferentes, não se trata de impor valores, mas se trata de colocar a questão à luz de determinados valores. No meu caso, valores personalistas, do respeito da pessoa de carne e osso, concreta, da sua diferença. E, portanto, um professor não pode ser um pessimista. Nenhum educador pode ser um pessimista. Um bom pai não pode ser um pessimista. Um bom avô não pode ser um pessimista. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Quem não tem esperança, como é que pode dar esperança? E educar é dar esperança. Dá esperança de que o futuro vai ser melhor do que o passado foi e do que o presente é. Dá esperança quanto às hipóteses, como dizia ali aquele filme do colega Bruno Teixeira, não é? Dizia, façam um favor de ser felizes. Mas construir a felicidade é descobrir um sentido para a vida, à luz de uma pauta de valores, que vos realize. Não é descobrir um curso. O curso é um meio. Eu uma vez, nas voltas que dou pelos secundários e pelos básicos, fui parar a uma escola muito complicada da zona de Sintra, da Meia. E cheguei, eram professoras muito novinhas, encostadas à parede, e no meio da sala uns galifões repetentes, mais velhos quase que as professoras, que atemorizavam todo o mundo, e o pobre do presidente do Conselho Executivo, chamava-se na altura assim, com o braço ao peito, disse ele que tinha caído, não, tinha sido entalado numa porta. Bom, e eu percebi por quem. Quando vi, e era tal algazarra que eu me pus em cima de uma cadeira. Estão a ver como o problema é diferente das áreas metropolitanas às vezes.
eu pus-me e disse, amigos, estamos nesta. Eu vim aqui para falar, querem que eu fale? Não querem? Não querem, eu tenho mais que fazer. Como imaginam, não me falta trabalho. Querem, tem que se calar. Porque isto não é possível. Quando um burro fala, os outros baixam realmente as orelhinhas e tal. Bom, eles já baixaram as orelhas. E nesse ambiente tumultuoso, há uma jovem, tímida e tal, levanta a mão e diz, estamos a discutir vocação. Qual é a vocação? Porque a educação passa pela descoberta da vocação. E nós, ao longo da vida, temos várias vocações. Antigamente é que se acreditava que era uma só. Mas há uma vocação inicial. E ela disse, eu não sei qual é a minha vocação. Mas o que é que queres fazer na vida? Não está a ver? O que é que te faria feliz? Eu tenho pensado muito, eu gostava de ser fisioterapeuta da fala de crianças. E só, filha, é raríssimo encontrar uma vocação tão concreta e tão definida. Passa a vida a dizer, eu não posso ir para aqui porque não sou bom em matemática. Não vou para ali porque não sou bom em letras. Não vou para ali porque não domino línguas. Vou para aquilo porque é mais fácil e tal. Às vezes tenho dificuldade em encontrar nos próprios pais, encarregados de educação, e até professores, por falta de tempo, o conhecimento que o próprio não tem acerca das suas qualidades, ou características, ou talentos. Eu disse, o teu problema principal está resolvido. Agora falta o outro, que não é menos importante, é saber se há curso, se há números clausos, na altura era difícil, se tens dinheiro para ir para o curso, se é possível tirares o curso e ser a atividade, ou se tens de ir para uma coisa parecida, ao lado e tal. Ora bom, eu sou um otimista. E porque sou um otimista, eu penso que a educação em Portugal, que com todos os seus problemas, que são muitos, melhorou imenso nos últimos 50 anos, vai melhorar ainda muito mais no futuro. E melhorará tanto mais, quanto mais se olhar para o futuro a longo prazo. Em matéria de educação, não se pode olhar para o dia seguinte. Porque aquilo que se fizer no pré-escolar só tem efeitos visíveis daí a 20 anos. Quando aquela criança estiver a sair do sistema educativo clássico, do sistema de ensino. Não é como obra pública. A obra pública faz-se a ponte, em princípio daí a 1 ano, 2 anos, vê-se a ponte. No investimento em educação só se vê daí a não sei quantos anos. E por isso impõe o quê? Impõe compromissos de regime. Não pode depender dos governos. Não pode chegar um ministro que diz, eu gosto muito disto. Depois veio outro e diz, eu não gosto de nada. Eu quero exames a isto. E o outro diz, não quero nada. Eu quero exames àquilo. Não, eu quero isto, aquilo. E um dos problemas que tem havido no sistema de ensino é, às vezes, flutuações pontuais, excessivas, em programas, em formas de avaliação, em burocracia de funcionamento da máquina do sistema de ensino. E, portanto, o esforço que se puder fazer para haver um acordo amplo, o mais amplo que é possível, para que aquilo que se defina num determinado momento possa valer. Não pode ser para sempre, porque se eu disse que a mudança é constante, é evidente que há cursos que perdem interesse, há atividades profissionais que ganham interesse, muda. Mas há quadros mínimos que não podem mudar todos os anos, ou mesmo de 4 em 4 anos. Têm que ser previstos para 8, 10 anos, e depois retocam-se. Há um planeamento flexível. Nesse quadro eu sou um otimista. Sou um otimista. Sou um otimista porque devemos isso à democracia. Ironicamente, devemos a um democrata que começou a definir isso ainda em ditadura. Devemos a muitos, milhares e milhares de professores, milhares e milhares de pais, milhares e milhares de alunos, milhares e milhares de funcionários, que anonimamente deram esse contributo e depois pergunta se valeu a pena para a terra. Então não valeu. Olhem para Amarante e pensem o que seria Amarante sem esta escola. O que teria sido, nestes 50 anos, sem esta escola. O que teria sido terem de ir para outras escolas, de outras terras, noutros municípios. E o que isso atrasava o progresso económico e social. Dir-me-ão, mas não chega. Não chega, mas foi um contributo fundamental. E daí, aliás, o orgulho com que se sai de uma escola destas. É uma questão de orgulho. Pode ser melhor aluno ou pior aluno, não interessa. Isso na vida não conta muito. Eu conheci gênios, entre aspas, ótimos alunos, depois foram
péssimos em muitos aspectos da vida, e outros que eram péssimos alunos foram ótimos em muitos aspectos da vida. Isto não é para não fazerem um esforço para serem bons alunos. Apesar de tudo, é preferível ser bom aluno, porque facilita, abre muitas portas, do que ser péssimo aluno. Os outros também lá chegaram, tiveram mais trabalho, mas chegaram. Mas isto para vos dizer que dá o orgulho. Portanto, eu percebo bem o festejo destes 50 anos. Não há uma bizantinice. Não é por ser uma data redonda. Pronto, festeja-se aos 40, aos 50, aos 60, aos 45. Não é por isso. É porque puderam comparar o que era a preto e branco e o que é a cores. As fotografias a preto e branco são simbólicas do que foi o arranque, que teve muito mérito, mas era a preto e branco. E a escola que tem hoje é a cores. Dir-me, ainda é pouco colorida. Ah, bem, quando aqui voltarem, daqui a 10 anos, estará mais colorida. Daqui a 20 anos, mais colorida. Mas podem ter a certeza que uma parte da cor foi uma criação vossa. Saem daqui, uma parte da escola foi feita por cada uma de vocês. E cada um. Os que ensinaram, os que aprenderam, os que trabalharam. E é por isso que termino dizendo que vos felicito muito, muito cordialmente, mais do que cordialmente, entusiasticamente, pela obra que fizeram ao longo destes 50 anos e a obra que vão fazer nos próximos 50 anos. Muito obrigado. Fez-se a história da instituição, desde a escola industrial até aos dias de hoje. Apresentamos estudos estatísticos da frequência escolar e de outros dados desde o primeiro ano da sua criação até aos dias de hoje e demos, sobretudo, a palavra aos professores, aos alunos, aos funcionários, aos pais, que foram e são a alma desta escola. Esperamos sinceramente que todos se revejam neste livro. Claro que não foi possível registrar os testemunhos de todos aqueles que por cá passaram e que, de alguma forma, ou de uma forma ou de outra, deixaram a sua marca. Sabemos que muitos alunos, muitos professores, muitos funcionários e muitos pais teriam valiosos testemunhos para partilhar, mas, de certa forma, cabem todos neste pequeno livro. Estamos todos lá, desde os mais discretos aos mais empreendedores, porque nós somos todos a escola, nós somos todos a ESA. E agora, embora não estejamos na TVI, embora não seja ajudido, não é verdade, e embora o professor Marcelo apenas neste momento tenha contactado com o livro, eu tenho a certeza que ele o vai apresentar no domingo, quer dizer, nós vamos ver, não é? Vamos estar todos à espreita. De qualquer forma, não sei se o Sr. Professor quer dizer algumas palavras neste momento. Quer que eu? Sim. Vai. Só sobre o livro, só sobre o livro. Ora bom, o que eu digo é, obviamente vou mostrar o livro. Esta semana não será com a Judite, será com o Zé Alberto Carvalho. Passa precisamente um ano sob a morte do filho da Judite. Portanto, ela pediu para ser substituída, mas será o Zé Alberto Carvalho. E será, e até vos digo mais, será o primeiro livro que vou mostrar dos vários livros, para ter a certeza da concentração da atenção, mas digo-vos que já estou agora a folheá-lo e é lindíssimo, graficamente muito bonito, está um retrato do percurso da escola, tem testemunhos de antigos professores, tem umas fotografias de várias pessoas que conhecem um bocadinho mais novas, ligeiramente. Por exemplo, a professora Julieta está sempre na mesma. Na mesma, arranja uma maneira, está sempre na mesma. E, portanto, significa que, às vezes, há livros que ficam aquém do nível das escolas. Este livro é tão bom como é boa a escola. Resta-me agora dizer que o livro estará à venda à saída do auditório, tem um valor de 10 euros. Mas não poderíamos terminar sem agradecer o Sr. Professor pela sua disponibilidade e simpatia. Foi realmente para nós uma honra ter aceito o nosso convite, como a professora Julieta já disse. Entregamos-lhe uma singela lembrança, se os meninos se lembraram.
singela lembrança. Os meus meninos estão ali nos distritos. Isso é muito bom. Vamos a singela lembrança. Ora bem, para que celebra então a passagem pela nossa terra, pela nossa escola? Uma singela lembrança. Vou mostrar que os meus paizinhos ensinaram se deve mostrar os presentes que se quer. São às tantas ainda são dados a outros bonitos. Temos aqui doces regionais, singela lembrança. Já fez o programa de jantar, resolvemos. Muito bem, se não lembra, este também não está lá Judite, se não ficar com coisa. Singela lembrança. E depois, porque temos a ver também uma outra realidade própria da singela lembrança, vamos aqui ver que sai. É muito emocionante. É um momento emocionante. Essa é a minha. Só uma escola muito bonita. Está aqui para ver o mistério. A senhora não está a imaginar. Não imaginar, se sabem, gosta de outras pernas. Coloca outras pernas. Oh, que ciência, senhor. Agora ele que segura aí. Obrigado. Já tenho que ver para trás. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu queria dedicar. Vamos ver o que é que são. O que é que isto tem? Observem que bonito que é. Com o ar de costa esquerda. É um bocadinho isso. É uma peça de uma madraça de cabelo. Lindíssimo, um autocrata. Lindíssimo. Palmas para o professor. É evidente um inconveniente se a terra é nós. É sensacional. Isto aqui tem que ser bem escondido. Isto vai ser fruto dos invejas que vai para a faculdade e não vê. Muito. Isto é sensacional. É o espírito e a matéria. Pronto, com um pouco de atraso, como sempre, mas chegamos finalmente ao encerramento desta cerimónia. O Sr. Diretor vai precisamente encerrá-la. Contudo, antes de sairmos, há uma breve surpresa para se ouvir. Como não voltarei a tomar a palavra, eu queria sublinhar que a Escola agradece os alunos do 12º ano pela forma como têm colaborado e pela postura que assumiram em diversas ocasiões ao longo deste ano. Estes finalistas deste ano, de facto, merecem esse reparo. Hoje queria agradecer em particular o Bruno Marinho e os colegas que aqui estão, que apesar dos exames que ainda têm para realizar e uns outros realizaram ainda matemática hoje de manhã, estiveram disponíveis. Portanto, a escola já tem saudades vossas. O Sr. Diretor vai encerrar então esta sessão. Foi uma magnífica intervenção do professor Marcelo, como era esperado, que nos manteve aqui agarrados neste tempo todo. Não veio falar daquilo que foi ler, veio falar da sua experiência própria, foi protagonista dos momentos importantes do nosso país, nomeadamente no âmbito da história da educação. E depois é um comunicador que nos pôs a ouvir com boa disposição, não é? Não foi só aquilo de importante que disse, a lição que nos deixou, mas também o ar bem disposto que nos pôs a todos, assim não custa aprender, assim é fácil. E agradecer a todos vós pela vossa presença, porque de facto é destes incentivos que nós precisamos para continuar a trabalhar. A presença desta comunidade com os adultos, com os pais, com os professores, com as autoridades locais,
dão-nos a força que nós temos sentido e que muito agradecemos. Agradecemos reconhecidamente a vossa colaboração. Ao professor Marcelo, pela honra que nos conferiu com a sua presença, mais uma vez muito obrigado. E para terminar mesmo, só diria que eu estive a ver a minha agenda e não vão poder contar comigo no centenário. Mais uma luta eu conquistei. Foi num segundo, foi num momento. Histórias ficaram que não esqueceremos. E ao meu lado estavam sempre a cuidar. Melhores amigos, é para vós que estamos a cantar. Obrigado, 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 obrigado. Os anos passam, vamos a esperar um novo caminho que ainda tem para lutar. Por isso vos peço que me deixem sonhar. Hoje ou por perto, só sempre de mim vão cuidar. E esta criança serei sempre no vosso olhar.